que você precisa fazer? Ou como você precisa ser para fazer alguém te amar? Você já teve essa assim, puxa, como eu faço uma pessoa me amar? Porque você tem esse poder, sabia? E a palavra de Deus nos mostra isso. Você sabe como ser essa pessoa, igual eu falei antes, como aquela pessoa que parece aquela abelha no mel, sabe? Quando você é o mel e vem aquele monte de abelhinha porque quer estar ali junto com você, ou você é aquela flor que atrai. Como ser uma pessoa atraente no sentido de atrair pessoas. Eu vou te explicar uma coisa. Muitas vezes a gente conversa com jovens, a gente atende e a gente vê muitas jovens que não têm princípios, não têm valores. Porque para você ser uma pessoa atraente, muitas vezes você pensa assim, eu vou botar um decote, vou botar uma roupa bonita, né? Eu vou me maquiar e assim eu sou atraente. Ou muitas dizem assim, eu vou me amar, então eu me amo, então eu vou me cuidar demais. Aí vem aquela coisa da vaidade em excesso, sabe? Muita maquiagem e você quer chamar a atenção. E o que eu tô falando não tem nada a ver com isso. O que eu tô falando é você ser aquele tipo de pessoa que as pessoas querem estar perto de você, gostam de estar ao seu redor, você atrai, você tem uma coisa, eu não sei o nome disso, sabe? Eu acho que é confiança, digamos assim. Existe algo chamado confiança. Então, a palavra de Deus nos mostra uma coisa muito importante com relação a isso. Ela diz assim, amai ao teu próximo como a ti mesmo. Então, preste atenção. Se eu tenho que amar ao meu próximo como eu me amo, isso quer dizer que eu venho antes do meu próximo. Consegue entender? Tipo, se ame e do jeito que você se amar, você vai amar ao teu próximo. Mas esse amar, se ame, hoje todo mundo fala, né? Eu tenho que me amar, eu vou me amar. Ainda mais quando você, tipo, leva um chifre, né, do namorado. Aí você pensa assim, agora eu vou me amar. Eu vou me amar. Mas não, esse se ame que vem na palavra de Deus, ame ao teu próximo como a ti mesmo, não é esse tipo de amor que todo mundo está acostumado a falar. Que todo mundo tá, não, vou me amar, eu tenho que me amar, minha autoestima, eu tenho que elevar minha autoestima e tudo mais. Não é isso. Não tem nada a ver com isso. Você sabe como que você começa a se amar? Primeiro de tudo, é quando você entende que existem prioridades na vida. Então, e essas prioridades você não pode errar. Preste atenção no que eu estou falando para vocês. Existem prioridades e nessas prioridades você não pode errar. Mas se erra muito. A primeira prioridade que você tem que entender é que Deus, em primeiro lugar. Primeiro Ele. Ame ao seu Deus acima de tudo, de todas as coisas. E ao teu próximo como a ti mesmo. Então, olha a primeira prioridade, amar a Deus. Acima de tudo. Prioridade. Você não pode inverter. Você não pode amar aos seus pais mais do que a Deus. Eu não posso amar o meu marido mais do que eu amo a Deus. Deus tem que estar aqui, sempre. Eu não posso amar, por exemplo, quando eu cheguei na igreja, né, e eu entendi isso, eu tive muita dificuldade, porque o meu pai era o meu ídolo. Meu pai era a pessoa que eu idolatrava,
na verdade. Então, para que eu entendesse que, olha, tem que tirar o seu pai daqui, colocar ele um pouquinho mais para baixo e Deus entrar no lugar. E até que eu entendesse isso levou um certo tempo. Não é que eu não vou amar, eu amo meu pai menos. Não. Mas eu amo ao meu Deus mais. Então, quer dizer que você vai deixar seu pai de lado, Fernanda? Não. Meu pai é meu pai. Mas antes do meu pai vem o meu Deus. Antes de qualquer outra coisa, qualquer outra pessoa, vem o meu Deus. E é necessário que vocês entendam e coloquem essas prioridades na vida de vocês. Se você quer o Espírito Santo, se você quer uma vida plena, essas prioridades têm que acontecer. Mas o que acontecia? Então, eu tinha que colocar a ordem certa, né? Então, Deus tinha que vir aqui e em algum lugar aqui para baixo tinha que vir meu pai. Só que, depois de Deus, tinha que vir uma outra pessoa, que não era o meu pai, e que hoje não é o meu marido, e nem ninguém. Depois de Deus, vem eu. Eu venho depois de Deus. Eu tenho que me valorizar, eu tenho que entender isso para você aí que vive falando da sua autoestima, que vive com seu semblante caído. Quando você entende, quando eu entendi o sacrifício que Deus fez por mim, enviou seu filho para passar por tudo que ele passou, o sacrifício que o Senhor Jesus fez por mim. Então, olha o valor que eu tenho para o meu Deus. Olha o valor que você tem para o seu Deus. Então, a partir do momento que eu compreendo essa posição, na lista de prioridades, não vem o meu marido antes. Não vem o meu pai antes, não. É Deus, eu, meu marido, a minha família, obra de Deus. Então, o que acontece? Muitas vezes você não sabe as prioridades. Você não coloca a si mesma. O que a gente tem visto muito com as jovens e os jovens também, vocês não se colocam a si mesmos como uma prioridade. Às vezes você ama demais uma pessoa e você ama mais aquela pessoa do que você se ama. E você fala assim, mas como que eu vou fazer essa pessoa me amar? Aí eu falo para você, se você não se enxerga de uma forma que você consiga se amar, como que alguém vai te amar? Faz sentido isso que eu estou falando? Está dando para entender? Eu não sei se está dando para entender. Espírito Santo, dá uma ajuda aqui para ver se eu consigo fazer as palavras saírem do jeito que eu quero expressar. Por exemplo, você quer tanto a atenção das pessoas, você quer tanto que as pessoas te amem, que você se mutila. Mas você não precisa do amor delas. Você precisa do seu amor próprio. Porque o seu Deus já te ama. Você não precisa. Você não precisa colocar os seus olhos nas pessoas para que alguém te valorize. Para as pessoas, por exemplo, para alguém me valorizar, eu tenho que, por exemplo, impor limites na minha vida. Por exemplo, o meu marido, por exemplo. Meu marido sabe que ele tem certas coisas que ele não vai fazer. Porque ele sabe que eu não vou aceitar. Tem certos tipos de coisa que ele sabe que eu não gosto e eu já falo assim, isso aqui eu não aceito. Esse tipo de comportamento eu não aceito. Então, eu não aceito qualquer coisa. Eu não aceito ser tratada de qualquer jeito. Até quando a gente discute, quando a gente discorda de alguma coisa, eu sei
os limites dele, que ele não vai aceitar, e ele também sabe os limites. Eu, inclusive, um bom exemplo que eu tenho é que é interessante, porque eu não tinha nenhum discernimento da palavra de Deus, eu não tinha o entendimento que eu tenho hoje. Mas na época eu tive um namorado que eu descobri que ele me traía. Eu descobri. E o que acontecia? Eu era apaixonada por ele. Totalmente apaixonada. Sabe aquela pessoa que você pensa assim, poxa, você já começa a ter sonhos, né? Um dia eu vou casar, vou ter tantos filhos, o nome dos nossos filhos. Sabe quando você viaja na maionese? Já começa quase fazer um álbum, né? Um álbum de casamento e com foto das crianças e tudo mais, nome de todo mundo. Eu era essa pessoa meia fora da casinha e eu viajava na maionese. Então, eu achava que eu ia casar com ele. Então, para você ver o nível de apaixonada. E quando eu descobri que ele me traía, eu fiquei assim, sabe quando parece que o seu mundo desabou? Mas aconteceu uma coisa bem interessante, porque todo mundo, a minha mãe falava, vocês vão voltar, porque aí eu terminei o namoro. A minha mãe falava, vocês vão voltar, você é apaixonada por ele. As minhas amigas falavam, você não vai aguentar, você é apaixonada por ele. Todo mundo, e acho que até ele achava, porque ele ligava, vinha falar, ou depois de um tempo, deu um tempo, depois tentou ligar de novo. Então, eu acho que até ele, mas quanto mais as pessoas falavam isso, mais eu batia, tipo assim, o coração queria, mas isso aqui, a minha mente falava para mim assim, não deixa o coração tomar conta. É você que manda, a mente falando com o meu coração, né? É você que manda aqui. Você não pode deixar o coração tomar conta, não pode. Porque eu pensava o quê? Se ele não me valoriza agora, imagina se eu caso com uma pessoa dessa. Foi livramento de Deus. E totalmente, né? Porque olha como que eu tô hoje. Tô bem servida, né? Deus me abençoou de verdade. Então, o que acontece? Eu, mesmo sem entendimento da palavra de Deus, eu coloquei um limite ali que eu não deixei o meu coração, sabe? Eu não chutei o balde e falei assim, eu vou fazer o que o meu coração quer, de jeito nenhum. Eu não dei, meu coração gritava, meu coração pedia, é ele, você quer ele, você é apaixonada por ele. Mas eu não dei o que o meu coração... Sofri. Chorei. Mas passou. Passou, gente. Como aquilo que a gente sempre fala, tudo nessa vida passou. Então, mas o que eu aprendi com isso? Eu consegui enxergar que lá atrás, Deus já tinha me dado um pouquinho, mesmo sem eu ter nenhuma conexão com Deus, eu não sei. Eu já tive esse entendimento que eu não podia deixar o meu coração falar mais alto. E o que acontece com vocês? Com a juventude, porque eu estava na minha juventude, né? Era o primeiro namorado. Então, o jovem, o coração fala, o coração grita, o coração esperneia, sabe? E a tendência que se tem é de fazer o que o coração está pedindo. Só que, quando você faz o que seu coração está pedindo, você aceita qualquer coisa. Você aceita que o namorado te traia. Você diz que não, mas você já aceitou uma vez, você vai aceitar de novo. Você aceita ser um estepe. Ele vai ali de vez em quando para te usar. Sabe como? Já atendi meninas assim, que tinha o rapaz que tinha a namorada dele e ele ia para ela quando ele queria usá-la. E ela, não estava satisfeita, mas não fazia nada com relação a isso. Ou seja, você está amando aquele rapaz mais do que você se ama, às vezes até mais do que a Deus. Até mais do que a Deus você está amando aquela pessoa. Então, o que acontece? Você não tem princípios, você não tem valores. E quando você não tem valores e quando você não tem princípios, você não é uma pessoa atraente.
Você é atraente, enquanto aquela pessoa não conseguiu o que ela queria. Mas o que acontece? Porque você não tem valores e não tem princípios, que são os valores bíblicos e os princípios bíblicos, aquele rapaz ou aquela... eu digo mais para as meninas até, mas o rapaz vai se identificar também. Quando você não tem valores e você não tem princípios, o que acontece? Você até resiste um pouquinho, mas daqui a pouco, você não tem valor, você não tem princípio. Por exemplo, aí você pergunta, Fernanda, o que é um valor? O que são esses valores? O que são esses princípios? Por exemplo, você que teve uma boa educação, às vezes você não nasceu na igreja, você não é cristã até e está assistindo essa live, mas você você foi criada com princípios e valores. É aquela mãe que segura, é aquela mãe que ensina, olha minha filha, você vai casar primeiro. Você não vai ter sexo com seu namorado. Então, é o quê? São os limites que a gente vai tendo, os valores que a gente tem, são os limites que a gente não vai deixar ninguém ultrapassar. É assim, aquela pessoa está aqui, ó, eu não aceito a traição. Eu não aceito a traição. Então, você já tem um valor ali, você tem um princípio. Então, isso quer dizer que você não vai trair e nem vai aceitar ser traída. É um princípio. Por exemplo, você é uma pessoa que não mente, você é uma pessoa... Isso tudo, às vezes a própria mãe e o pai ensinam. Você é incapaz de roubar, você é incapaz de enganar uma pessoa. Isso são princípios e valores. E claro, tudo com a base, todos esses princípios e valores vêm da palavra de Deus. Não roubarás, não matarás, não mentirás, né? Todos os valores e princípios bíblicos que Deus nos deu, ó, lá atrás. Então, quando você absorve valores, você impõe limites. Por exemplo, o seu namorado começou a ser mais agressivo com você, começou a te maltratar. Pera lá. O que está acontecendo? Por que você está falando assim comigo? Não, eu não vou aceitar isso não. Acabou. Olha só, você colocou ele no lugar dele. Você não deixou o seu coração falar assim, ai, ele está me tratando mal, ele está fazendo isso comigo, mas eu sou apaixonada por ele. Então, ele pediu desculpas, né? Eu vou perdoar. Não. Você tem princípios e valores. Se ele, por exemplo, você é uma menina de Deus, né? E você não mente, você sabe quais são os princípios e valores de Deus, que Deus nos ensina. Aí você está namorando com um rapaz, aí você está ali, de repente você o vê contando uma mentira para uma pessoa. Aí você pensa assim, ele mentiu, né? Mas deixa pra lá. Não. Você não aceita isso. Porque você é uma pessoa de princípios. Você tem limites. Você pensa assim, poxa, ele está mentindo. Ele está enganando e Deus está vendo. Ele está desagradando o meu Deus. Como que eu vou me unir? Como que eu vou continuar namorando uma pessoa dessa? Como que eu vou continuar? Ele mente para aquela pessoa, a próxima pessoa que ele vai enganar sou eu. E eu vou deixar... Não, olha, querido, você mentiu ali. Você mentiu. E eu não aceito. Ele não reconhece, ele não muda, ele não faz nada. Olha, beijinho, beijinho, tchau, tchau, querido. Não quero mais nada com você. Então você se torna uma pessoa que é atrativa. Porque pessoas assim hoje em dia está muito difícil. É muito raro. É muito raro pessoas que têm virtudes e valores firmados. Sabe? Você não aceita. Não é porque você é empoderada. Não é porque você, eu sou mulher e eu sei o meu valor. Não é por causa disso. É porque você sabe as prioridades. Deus, você e as outras pessoas.
Então você se coloca, você tem Deus, você coloca, eu fico imaginando, né? Já teve muitas jovens que vieram falar comigo assim, ai, dona Nanda, poxa, porque eu tenho assim esse rapaz, ele não é de Deus, mas ele, olha, ele é muito legal, ele é um bom filho, ele é isso, ele é aquilo, mas aqui entre nós, ele não ama o seu Deus, ele não está nem aí para o seu Deus, ele não quer saber do seu Deus. Como que você vai amar uma pessoa que não ama a prioridade da sua vida? Aquele prioridade para você. Como que você não vai amar uma pessoa dessa? Como que você vai amar uma pessoa dessa? Como que você vai aceitar namorar uma pessoa dessa? Você está entendendo? Então, aí você já mostra, a gente tem falado, né? Vamos entrar no jejum de Daniel, muitos de vocês que não têm o Espírito Santo e tudo mais, começa a pensar nessas coisas. Como que você vai querer se envolver com uma pessoa? Eu lembro que quando essa ficha caiu, eu fiquei assim, meu Deus, eu namoro uma pessoa, eu estou namorando uma pessoa, né, que era o Júnior na época, que nem na igreja ia. Caiu a ficha e eu falei assim, eu estou namorando uma pessoa que não está nem aí para o meu Deus. O meu maravilhoso Deus, o meu amado Deus. É como se, aquilo que eu falei outro dia aqui, é como se eu fosse assim, unha e carne com o meu pai e a minha mãe, e eu namorar uma pessoa que odeia meu pai e minha mãe. Que fala mal o tempo inteiro do meu pai e da minha mãe. Eu nunca ia querer. Eu não ia querer namorar com uma pessoa dessa. Espera lá, eu amo os meus pais e você odeia eles? Ah, não, eu não vou aceitar. Como que eu vou, né? Então, quando você coloca as prioridades da forma correta, você é uma pessoa que tem princípios, você vai ver que os rapazes vão correr atrás de você. Eles vão correr atrás de você. Porque eles vão ver uma pessoa decente, eles vão ver uma pessoa que tem valores, que prioriza Deus. E se for um rapaz de Deus, sabe? Porque quem que valoriza isso? São aqueles que são de Deus. Quem valoriza as pessoas de Deus são os que são de Deus. Então, você não quer que um rapaz que não valorize a Deus venha atrás de você. Porque você não quer se envolver com alguém que não tem o seu Deus como prioridade. Então, o que acontece? Você se torna esse tipo de pessoa que é luz. Lembra do filminho do Vagalume? Não tem um desenho do Vagalume? Como que é o desenho? Não olhe para a luz, não olhe para a luz, que o Vagalume grita. Ai, vocês nunca... Hã? Não. Eu não lembro, mas é que eu assisti com o meu sobrinho e o vagalumezinho estava indo assim, ó, que vagalume gosta de luz, né? Não é vagalume? Mosquitinho, né? Gosta de luz. Aí ele ia assim, hipnotizado para a luz, aí vinha o outro e falava assim, don't look at the lights, não olhe para a luz, né? Então você começa a ser aquela luz que os mosquitinhos ficam assim, ó, hipnotizados. Os mosquitinhos ficam indo doidos para aquela luz. Você se torna essa luz para aqueles que são de Deus e, consequentemente, você se torna essa luz atraente. Sabe aquela pessoa que é tão gostoso que você gosta de estar ao redor dela? Não sei se você conhece pessoas assim, mas eu conheço. Eu tenho amigas que eu tenho prazer de estar junto, que eu gosto, que a gente senta, a gente conversa, é uma coisa gostosa que flui. Então, essa pessoa é essa luz que você está ali, que nem a mosquinha, né? Mosquitinho, não é mosquinha não. Então, quando você, fica aí a dica para você, que aceita qualquer coisa, não impõe limites, que ama alguém mais do que você, tipo, você se coloca lá no chão, você rasteja. Como que você, desse jeito, vai fazer aquela pessoa olhar para você e te admirar?
quando eu namorava o Júnior, a gente não era da igreja, eu não conhecia Jesus, a mãe dele já era convertida, né? Que depois, lá na frente, foi quem me levou para a igreja. Mas eu lembro que um dia a gente saía, né, no sábado, no domingo, na sexta, e, poxa, eram os únicos dias, sexta, sábado e domingo, que a gente estava junto. O resto da semana a gente estudava, trabalhava, né? Então, um sábado, olha só, num sábado, ele fala assim para mim: ai, amor, eu vou te deixar em casa mais cedo, porque eu tenho um churrasco na casa do... Aí falou o nome do amigo dele. Tem um churrasco na casa do fulano. Aí o sangue subiu assim, né? As meninas sabem como que é isso, né? Porque a gente fica ali querendo estar junto. Poxa, eu queria passar o dia inteiro, queria ficar o tempo inteiro. E a gente só saía à noite, nem passava o dia juntos, né? Pô, ele ainda ia me levar mais cedo para casa para poder ficar com um bando de homem. Esse que é irmão desse, já pensou lá na frente, né? Pensou assim: ah, você quer me deixar em casa para ir, sabe-se lá o que você vai fazer nessa festa aqui? Você não tá me chamando para ir, né? Aí quando esse irmão desse, você fala assim, ó. Mas aí eu não fiz isso. Eu tive esse insight, né? Que eu não sei a palavra em português, eu tive essa inspiração, digamos assim, que eu não fiz cena de ciúme, porque a cena de ciúme ia fazer isso aqui, ó, eu e ele, né? Aí a cena de ciúme ia fazer assim, ó eu com ciúme dele, e ele bem aqui, né? Eu sou gostosão, porque ela tá morrendo de ciúme de mim, né? Aí eu falei assim: ah, querido, você vai para o churrasco? Ah, legal, vai sim, porque eu vou aproveitar, vou sair com as meninas, porque elas estavam me ligando a semana inteira, e poxa, tempão que a gente não sai, vou sair para, sabe, ficar um pouco com elas. O que você acha que aconteceu? Ele ficou no telefone comigo até 2 da manhã, para eu não sair de casa. Por quê? E eu no telefone com ele, como que ele ia fazer alguma coisa, né? Na festa não estava, porque eu consegui ouvir. Aí, no meio do caminho, quando eu subi, né, eu não ia nada, né? Não ia, já era tarde, não ia sair com as meninas. Mas eu tive esse pensamento. Peraí, eu não vou me rebaixar, não vou brigar com ele, porque ele não quer estar comigo. Se ele não valoriza estar comigo, eu também não vou valorizar estar com ele. Vocês estão entendendo? Está conseguindo perceber como que é importante quando você conhece o seu valor? E você não aceita ser tratada como nada, ser substituída. Eu não aceitei ser substituída. E se ele ia me substituir, eu vou te substituir também. Entendeu? Claro, né, que eu não tinha nenhum entendimento. Hoje é como se fosse a mesma coisa, eu não vou aceitar. Mas vocês muitas vezes aceitam qualquer coisa de todo mundo. Você aceita que aquele namorado te distrate. Você aceita que ele te maltrate, que ele fale coisas. Você aceita, você vai aceitando e vai deixando. Ou é um namorado, ou é uma amiga que não te valoriza, que faz coisas que não deveria fazer. E você ainda fica chorando. Em vez de você falar assim, não me merece como amiga. Ó, acabou. Não, você fica no coração. Ó o coração. O coração fala assim, ai, mas ele é minha amiga desde a infância. E que seja. Se não te valoriza, se não sabe colocar limites, não sabe pensar no que está falando, fica te falando um monte de coisa que te machuca, melhor estar longe dessas pessoas. Então, quando você coloca esses limites, é tipo assim, ó, isso aqui eu não aceito. Se você quiser a minha amizade, muito bem. Mas se você for passar disso aqui, não é mais minha amiga, não é meu namorado. Ah, você não aceita o meu Deus? Então eu não sou para você e você também não é para mim. Ou seja, você coloca limites. E quando você coloca esses limites, você se torna uma pessoa segura de você mesma.
É porque você crê em você. Você acredita em você. Você acredita que você merece melhor. Lá naquele namorado lá, que me traiu, eu pensava assim, poxa, eu mereço melhor do que esse tipo de tratamento. Então, às vezes, falta você pensar nisso, falta você lembrar disso, que você merece melhor do que isso que você está recebendo dessas pessoas. Comece a colocar limites, porque é isso que ajuda você a ter as suas prioridades. Deus, você e as outras pessoas. Não deixa essas prioridades, essas posições se inverterem, porque senão você sempre vai ser uma pessoa triste. Você sempre vai ser uma pessoa que se mutila, que se machuca, que chora implorando o amor de pessoas que não te valorizam. Sabe por que elas não te valorizam? Porque você mesma não se valoriza. Sabe por que elas não te amam? Porque se você não consegue amar a você mesma, como que você vai conseguir que outras pessoas te amem se nem você se ama? E se ama não é isso aqui assim, deixa eu ficar bonitona. Não é isso de se amar, não. É se valorizar, é colocar limites, é pisar no coração quando ele tem que ser pisado. Entenderam?